por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Você sabia que em torno de 15% das palavras de Jesus registradas nos evangelhos estão relacionadas a dinheiro, bens e posses, riqueza, como lidar com seus recursos? Além disso, das 39 parábolas que ele proferiu, 11 delas estão diretamente relacionadas a essa temática. E é possível afirmar também que Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno, somando esses dois temas. E a grande pergunta então é: por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Ou ainda, o que ele quer ou quis nos ensinar através dessas palavras? Para nós avançarmos, nós precisamos voltar um pouco para trás e lembrar da missão, da razão pela qual Jesus veio a esse mundo, que foi de cumprir a justiça de Deus e nos apresentar a boa nova, que é o reino de Deus. Diante disso, nós sabemos que Jesus usou a temática do dinheiro, da riqueza, dos bens, para justamente explicar e aprofundar temas essenciais ao cristão: o reino de Deus, a fé e a salvação. Então, fica comigo aqui nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar o que é a prosperidade do ponto de vista bíblico, com essa perspectiva do reino de Deus que Cristo introduziu através da sua vinda aqui na Terra, e tentar jogar um pouco mais de água nisso que a gente vê por aí, que é essa tal da teologia da prosperidade, que eu particularmente chamo da teologia da ganância. E esse vídeo, ele é tão importante que ele vai ampliar o teu entendimento, e eu espero que abra inclusive os teus olhos espirituais para que você tenha um melhor entendimento de qual é a dinâmica, a importância que os bens, o dinheiro têm na sua vida quando nós olhamos da perspectiva do reino de Deus. E também vai te ajudar a não cair nas falácias dos falsos mestres que estão aí em todo lugar. O que a Bíblia então fala sobre riqueza, dinheiro, prosperidade? Bem, vamos lá. Para falar sobre esse tema, eu normalmente gosto de usar 2 versículos dentre os mais de 2.300 versos que mencionam dinheiro, riqueza, alguém que era muito rico, alguém que ficou rico, entre outras variações em torno dessa temática. O primeiro dele está lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Versículo bem simples, diz o seguinte: o Senhor Deus era com José, que veio a ser um homem próspero. E dando um salto para o Novo Testamento, nós vamos encontrar as palavras de Paulo dirigidas a Timóteo, né? E Paulo, a principal referência para nós no Novo Testamento depois de Jesus. Bem, Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por conta da cobiça, alguns se desviaram da fé e traspassaram-se a si mesmo com muitas dores. Parece até ser antagônico, mas se de um lado nós vemos que Deus abençoa o homem, a mulher, com prosperidade, que inclui também riqueza tangível, riqueza material, do outro lado nós vemos o alerta de Paulo com relação ao lugar que esse bem material, que essa riqueza deve ter na nossa vida. Portanto, o problema não é ter dinheiro no bolso, mas é ter dinheiro no coração. E a partir dessa perspectiva, nós já conseguimos concluir algumas coisas com relação à riqueza do ponto de vista bíblico. E a primeira conclusão é que a Bíblia não condena a riqueza propriamente dita, mas a Bíblia condena a idolatria à riqueza. Segundo, muitas pessoas ao longo de todos os registros que nós temos na Bíblia Sagrada eram pessoas muito ricas. Nós temos o exemplo do próprio José, de Abraão, que Abraão foi o primeiro a ser citado na Bíblia como uma pessoa rica,
por alguém que possuía gados, que possuía trabalhadores, que possuía ouro, prata. Mas nós temos também Salomão, que é o homem de 3 trilhões de dólares. Se nós trouxéssemos a riqueza de Salomão para os dias de hoje, nós temos Davi, nós temos José de Arimateia, que deu o sepulcro para que Jesus fosse sepultado, entre diversos outros. Então não há uma condenação por conta da riqueza propriamente dita. Uma outra conclusão é, se você almeja conquistar riqueza, lembre-se de fazer isso com justiça e ter um propósito muito bem claro, muito bem definido. Agora, um outro conceito que eu preciso explorar com você, a Bíblia, ela está nos falando de coisas maiores, mais elevadas o tempo todo. Então, a Bíblia nos fala sobre prosperidade mais do que riqueza material. Prosperidade, então, bíblica, significa plenitude de recursos em todas as suas áreas da vida. Por exemplo, então você tem uma saúde financeira equilibrada, você tem uma vida emocional equilibrada, uma vida social abençoada, você tem um relacionamento com a sua família próspero, que progride, que evolui ao longo do tempo, entre uma série de outras áreas. E inclui também a questão, portanto, financeira. Riqueza propriamente nós estamos assimilando na maioria das vezes, aquilo que é tangível, aquilo que são coisas que nós conseguimos ver, tocar, conta bancária, dinheiro, carro, terreno, enfim, bens das diversas formas e tamanhos e valor que ele possa ter ou representar para mim e para você. Assim, até esse momento do vídeo, nós podemos já dizer que a riqueza nas mãos de um justo é uma ferramenta para o bem, mas a riqueza nas mãos de alguém ganancioso é uma verdadeira armadilha. E eu vou te falar agora a diferença entre prosperidade bíblica e a teologia da prosperidade ou a teologia da ganância. Para isso, se nós olharmos para Provérbios 16:10, nós vamos nos deparar com a seguinte afirmação: bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus não produz efeitos colaterais negativos. A bênção material que vem das mãos de Deus não tira a sua paz. Nós vamos ter isso em mente para entendermos, portanto, o que é a prosperidade bíblica quando nós olhamos, por exemplo, para João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Portanto, eu vim para que vocês tenham prosperidade, ou seja, plenitude de recursos em todas as áreas da sua vida. E a única forma de nós conseguirmos isso é através da bênção do Senhor. Então vamos lá. Primeira característica da prosperidade bíblica. A mensagem do Evangelho de Jesus, quando nós pensamos, portanto, em prosperidade, nós vamos entender que a provisão vem de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Já na teologia da ganância, dinheiro é a fonte da nossa segurança. Se eu não tiver dinheiro, eu estou inseguro. Segundo, o propósito de você ter riqueza é de abençoar e servir. Na outra ponta, o propósito da riqueza é ostentar, acumular, aparecer. Um terceiro aspecto que diferencia, então, é o fato que a obediência atrai as bênçãos de Deus. Na teologia da prosperidade e da ganância, e essa eu acho que você vai se identificar muito fácil. A fé é usada como uma moeda de troca para enriquecimento próprio. Você já viu algo parecido com isso? Dinheiro, venha para mim agora! Vem! Você precisa chamar. Dinheiro, venha
Pois bem, a partir de agora você vai ter uma nova perspectiva quando isso for te apresentado novamente. Por último, dentro dessa lista que eu elaborei aqui, a generosidade faz parte da vida cristã. O fato de você compartilhar por vontade própria, dentro da medida que você se sente satisfeito, no sentido de abençoar o seu próximo, é uma marca de alguém que entende o que é a prosperidade do ponto de vista bíblico, olhando para o reino de Deus que está entre nós. Agora, se você ainda talvez se encante com as palavras da teologia da prosperidade, você vai se deparar com algo do tipo: o egoísmo e a ganância dominam. Ou seja, a bênção é para mim, tudo é para mim, eu preciso de algo para mim, eu sou aquilo que alguém disse talvez de forma equivocada. Você é o centro da vontade de Deus. Quando na verdade isso é um engano bíblico dos mais básicos possíveis. Mas as palavras podem soar bonitas, podem te envolver, podem te explorar financeiramente. Eu faço uma pergunta para você. No teu dia a dia, você se vê mais como alguém que está caminhando pelos preceitos do reino de Deus, naquilo que a gente chama de prosperidade bíblica, ou alguém que ainda tem dificuldade de lidar com as palavras sedutoras da teologia da prosperidade, dos exploradores, da tua fé, da tua riqueza material? Tenho que te falar algo que é muito poderoso. Deus não quer o teu dinheiro, mas Ele não abre mão do seu coração. Enquanto a teologia da prosperidade é: dê o teu coração, doando todo o teu dinheiro, e assim você vai ter mais riqueza nessa terra. Que Deus abençoe você e a sua família, e que você seja próspero, e que você avance e alcance o reino de Deus na tua vida. Um forte abraço e até o próximo.